O seu treino, ele tá eficaz ou você tá só gastando energia à toa? Por incrível que pareça, se você está treinando de forma aleatória, sem um acompanhamento, sem pelo menos pensar em um planejamento de treino para você, você está gastando mais energia do que o que deveria e tendo menos resultado do que o que gostaria. E é isso que vai fazer você desanimar todas as vezes e desistir de treinar e alcançar um físico que você acha legal. Fala pessoal do YouTube, se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, o meu nome é João Batista e aqui no canal a gente fala sobre treinamento voltado para finalidade estética. De antemão, queria dizer que hoje eu tô de regata, é domingo e eu tô gravando alguns vídeos, então eu tô um pouco mais casual, acho que é assim que fala, e acho que vocês estão percebendo também que aos pouquinhos o nosso cenário está sendo incrementado. Então eu demorei para encontrar um ângulo aqui no vídeo, no quarto na verdade, para que ficasse um cenário legal, mas agora parece que eu tô acertando. A iluminação tá legal, não tá tão ruim, tá ficando claro, eu tô conseguindo gravar de noite, porque antes eu só conseguia gravar de dia, e aí eu consigo trazer conteúdos para vocês todos os dias sem falhar. Mas vamos ao assunto. Quando a gente pensa em treinar de forma eficaz, a gente tem que levar em conta vários pontos. Então a gente tem que pensar na bioindividualidade de cada pessoa, a gente tem que pensar na rotina dessa pessoa, a gente tem que aproveitar os momentos pontuais do dia de cada um, temos que pensar nas preferências musculares que aquela pessoa tem e tem que, por fim, pegar todos esses pontos e alinhá-los com o objetivo, o tempo e o quanto aquela pessoa vai poder se dedicar ao objetivo atual. E de antemão, para a gente evitar frustração excessiva, a gente tem que começar pensando em um objetivo e um prazo que nós somos capazes de cumprir. A gente vai entrar no primeiro ponto desse vídeo, que é ser realista. Não adianta você, homem, ou você, mulher, pegar um físico que você almeja ter, que levaria um prazo de 5, 6, 8 ou 10 anos, e colocar que dentro de um ano você vai estar com aquele físico. Porque você vai ver o tempo passando, a meta que você colocou ainda muito distante de chegar e o tempo que você definiu para aquilo acontecer já se esgotando. E aí isso vai te desanimar demais e você vai começar a nem chegar na meta que foi traçada ou até muito antes daquilo vai desistir. Justamente porque a gente não foi realista com um objetivo e um tempo para concretizar aquilo. Então o fato de não ser realista é o primeiro passo para você desistir e abandonar tudo. Então a gente precisa pensar em um físico que a gente quer e em um tempo plausível para que aquilo aconteça. Ainda no ponto de ser realista, só que fugindo um pouquinho ali da questão do objetivo, a gente tem que pensar também no tempo, na disponibilidade e na rotina, porque é outro ponto que torna o treino de vocês inviável, insustentável e desmotivador. Não adianta você elaborar um planejamento de treino para 6 vezes na semana, de segunda a sábado, sendo que você tem ciência que você só vai conseguir treinar 4 vezes na semana. Talvez porque esses outros 2 dias sejam extremamente corridos, ou porque a logística não vai ajudar, ou quem sabe você pode ser até que consiga ir, mas a probabilidade de que isso dê errado é muito grande. E aí você acaba se cobrando por uma coisa que não é capaz de executar, e isso também é fator desmotivador do seu treino. E aí você acaba, mais uma vez, e é mais um fator que contribui para que você desista de tudo. A gente vai atrelar tempo e rotina em um ponto só. E esse tempo, quando eu falo desse tempo, eu estou falando relacionado ao seu tempo diário de treino. Vamos supor que você tem 1 hora e 20 minutos para treinar todos os dias. Só que aí o seu treino mais o seu aeróbico dá um total de 1 hora e 50 ou 2 horas. Isso vai fazer com que você não consiga realizar todo o seu treino em nenhum dia. E a partir do momento que você tem um objetivo, mas tem a sensação e não está conseguindo cumprir com o que foi proposto para você, para aquele objetivo ser alcançado, naturalmente e subconscientemente, você vai começar a perceber que o objetivo não vai ser alcançado porque você simplesmente não está fazendo o que precisa ser feito. E muitas vezes, quando isso é elaborado de maneira inadequada, não está nem deixando de ser feito porque você não quer, mas é simplesmente porque você realmente não tem como. E aí a gente vai por água abaixo. Pensando dessa maneira, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter em mente um objetivo e colocar na balança para saber se aquele objetivo é compatível com o tempo que você tem disponível e se vai dar para fazer isso.
Um exemplo muito comum na minha consultoria é pessoas que só conseguem treinar 4 vezes na semana. Inclusive foi por isso que eu citei esse exemplo. Aí a pessoa chega para mim e pergunta: João, eu consigo ter resultados treinando só 4 vezes por semana? Claro que treinando 4 vezes por semana você consegue ter resultados, mas a gente precisa entender que os resultados que você vai obter treinando 4 vezes por semana não são os resultados que você obteria treinando 6 vezes por semana. Se você treinasse 6 vezes por semana, a gente conseguiria uma flexibilidade maior na divisão de treino, no acréscimo de volume de treino, e aí a gente poderia ou priorizar mais grupos ou dar ênfase maior nos grupos que foram priorizados. Uma outra questão muito importante é a gente utilizar o tempo dessas pessoas que já não têm tempo de forma inteligente. Então, por exemplo, digamos que essa pessoa ela precisa fazer o treino dela e 30 minutos de aeróbico, seja ele pós-treino ou seja ele no horário alternado. E o treino dela vai durar ali em média 1h30, já contando com alongamentos e os exercícios. O que vai acontecer? Se aquela pessoa não tem tempo suficiente para treinar e fazer aeróbico, não tem problema nenhum ela fazer aquele aeróbico em um horário alternado do dia dela. Então, digamos, ou que ela tem uma bike em casa, ou que ela mora em condomínio, ou que não mora em condomínio que tem academia nem tem a bike, mas ela tem rua na rua dela, não tem? Então ela consegue fazer aeróbico na rua. Em algum momento do dia dela, ela tem uma janela ali de 40 minutos, de 30 minutos. Então a gente tem que aproveitar esses 30 minutos que de repente ela não faria nada de útil, ficaria muitas vezes no TikTok ou fazendo alguma coisa que não seria aproveitável, e inserir aquele aeróbico em um momento alternado, porque a gente aumenta a aderência dessa pessoa, inclusive a sua aderência, e a gente não deixa de fazer o que tem que ser feito. Porque a gente vai estar fazendo o treino e fazendo também o aeróbico. Isso vai potencializar os seus resultados e vai fazer com que a sua aderência aumente. Ainda falando sobre a questão de utilizar o tempo de forma inteligente e aproveitar momentos pontuais do seu dia, a gente tem outro exemplo que são os alongamentos. A maior parte dos alongamentos a gente consegue fazer em casa. A gente não precisa de equipamentos ou aparelhos para isso. Muitas vezes apenas uma corda, um elástico, e na maioria esmagadora das vezes nem isso a gente precisa. A gente só precisa parar ali 3 a 5 minutinhos e alongar. Então esses alongamentos eles vão poder ser feitos quando acorda, antes de dormir, em qualquer momento do seu dia, você para ali e consegue se alongar. A gente precisa começar a aproveitar esses momentos pontuais. Então observem que o treino que duraria 1h30 com alongamentos, agora a gente já vai tirar 15 minutos porque a gente vai alongar em um momento pontual. Então o treino vai durar 1h15, já vai ficar mais fácil de você aderir. Os 30 minutos que entrariam de aeróbico e que acabariam tornando esse treino insustentável já não vão ter mais porque você vai aproveitar meia horinha em outro momento do seu dia. E essa flexibilização, de acordo com a necessidade de cada pessoa, é o que faz a gente ter um treino eficaz para cada necessidade, aumentar a aderência. Essa aderência boa vai aumentar a frequência, essa frequência mais alta vai potencializar e, na verdade, é a chave dos seus resultados. Porém, para tudo isso funcionar, a gente tem um ponto muito importante e que a maior parte de vocês, principalmente os homens, não tem, que é uma pirâmide de preferências. É muito difícil quando a gente fala sobre homens e pirâmide de preferências, porque na maior parte das vezes os homens tendem a querer evoluir tudo. Então o cara ele quer simplesmente ser grande. Então mais peito para ele tá ótimo, mais costas não vai ser ruim, mais bíceps não vai ser ruim, mais tríceps não vai ser ruim, mais perna não vai, mais tudo, ele quer ser grande. Então ele acaba ficando perdido e não define uma pirâmide de preferência. Já as mulheres, isso é um pouco mais fácil. Geralmente, aqui eu não estou generalizando, tá? Mas geralmente mulheres, elas têm uma preferência por desenvolver mais ali um complexo inferior. Geralmente glúteos, quadríceps e posterior. Hoje em dia as mulheres também estão gostando bastante de treinar costas, mas ainda continua sendo ali a questão do glúteo posterior e quadríceps. Independente disso, independente se você tem preferências diferentes ou não, o importante é a gente ter preferências. Por quê? Definindo essa pirâmide de preferências, a gente vai conseguir definir com eficiência o que o seu treino vai evoluir e aproveitar aquele tempo que não é tão longo. Então pensa o seguinte, é muito mais eficaz a gente pensar em um treino para você, onde a gente vai priorizar
3 grupos musculares que você quer evoluir mais do que a gente pensar em um treino para você dentro daquele tempo reduzido, que você vai ter que evoluir de repente 8 grupos musculares de maneira equalizada, o que inclusive não vai ser possível. E aí a gente acaba não evoluindo um e não evoluindo o outro. Então, a partir do momento que você tem pirâmide de preferências, ó, esse daqui é o primeiro, esse daqui é o segundo, esse daqui é o terceiro, a gente consegue elaborar e pensar em treinamentos que vão te entregar resultados eficazes dentro daquilo que você tem disponível de tempo. E aí, de acordo com que a gente for melhorando esses grupamentos musculares e você for ficando satisfeito, a gente vai alternando essa pirâmide de preferências para que a gente consiga, com o tempo, evoluir de forma satisfatória aquilo que você quer. Com essa pirâmide de preferências definida, todos esses pontos alinhados, os resultados eles vão começar a ser mais visíveis e mais satisfatórios. E a gente volta para aquela questão de aderência, a aderência leva frequência, e aí a gente consegue levar esse treino por mais tempo manipulando essas variáveis. Se você gostou dessa ideia e está querendo aprender mais sobre musculação voltada para a estética desde o início, então digamos que a base da musculação voltada para resultados estéticos, eu escrevi um e-book. Vou deixar no link aqui da descrição. Nesse e-book eu trago o conteúdo de uma forma bem didática para você começar a entender desde o princípio até a aplicabilidade da musculação voltada para fins estéticos e deixar de muitas vezes ser enganado ou pegar informação de forma demasiada na internet e acabar ficando perdido e sem resultados. Se você me assistiu até aqui e ainda não foi inscrito do canal, eu te convido a fazer parte desse time, se inscrevendo aqui embaixo, acompanhando os vídeos que eu trago diário, informativo para que vocês não sejam mais enganados e consigam entender como que a musculação é aplicada quando a gente tem objetivos e quer resultados estéticos. Se você não deixou o like ainda, me ajuda, o seu like ele é rapidinho e é grátis, só que pra gente que produz conteúdo, esse like ajuda demais. Obrigado por estarem aqui no canal, tamo junto, let's bora!